Dois catadores de lixos encontraram uma máquina em uma clínica abandonada e decidem desmontar o equipamento. Eles nem imaginavam, mas ali já dava início o que já foi considerado um dos piores desastres nucleares do mundo, desde Chernobyl, e o maior acidente radioativo da história fora de uma instalação nuclear. Um pau radiante com brilho azul, bonito como glitter, causou uma tragédia sem precedentes. Wagner Pereira e Roberto Alves retiraram a parte superior da máquina, que era uma unidade de radioterapia utilizada no tratamento contra o câncer, e a levaram para casa. Eles usaram uma chave de fenda para abrir a enorme caixa de chumbo, que dentro havia um cilindro que continha 19 gramas de césio-137, uma substância altamente radioativa utilizada no tratamento de câncer, que fica protegido por chumbo dentro do equipamento. Um relatório publicado há um ano depois pela Agência Internacional de Energia Atômica registrou o que aconteceu em seguida. Iremos recontar essa história com a ajuda desses registros. 13 de setembro. Wagner teve vômitos atribuídos ao fato de ter comido manga com coco. 14 de setembro. Wagner teve diarreia, tonturas e começou a fixar com uma das mãos inchadas. 15 de setembro, Wagner procurou assistência médica. Os sintomas foram diagnosticados como uma reação alérgica causada por algo que ele comeu. Maria, e tudo aconteceu muito de repente. Eu estava em casa fazendo o almoço quando o meu marido chegou todo feliz com um pó azul muito bonito. Ele chamou todos os familiares e amigos para ver como era. O pó era muito bonito, mas não imaginávamos o quanto ele era perigoso. Meu marido estava muito contente com a conquista. Não sabíamos o quanto perigoso ia ser. Ele chamou todos os familiares e amigos para ver. Minha filha ficou muito admirada. Ela brincava com o pó e tudo mais. E foi uma conquista muito legal. E no dia seguinte, o meu marido chamou todos os nossos familiares, uma tia minha que tinha acabado de chegar de viagem, os meus amigos e familiares, vizinhos, e estava tudo normal. A minha filha costumava brincar com várias coisas que ela achava pelo quintal, e nisso ela pegou o pó para brincar. Eu estava com uns sintomas muito parecidos com o de gravidez, tanto que eu fiquei até meio receosa não sabia nem se era desse pó. Percebi que todas aquelas pessoas que foram ver o pó com meu marido e minha filha estavam sentindo os mesmos sintomas que eu. Ficamos todos preocupados. Eu e meu marido resolvemos ir para o hospital, pois ele também começou a sentir os mesmos sintomas. Chegando lá, o índice e chamar um especialista para analisar tudo que estava e confirmou. Aquele pó foi o causador daquela desgraça. E o que é o césio-137? O césio-137 é um isótopo radioativo do elemento césio, derivado de reações de fissão nuclear de elementos pesados, como o urânio-235. O césio-137 sofre decaimento radioativo para o bário-137, emitindo partículas beta e raios gama. O elemento químico césio possui um único isótopo natural, o césio-133, e cerca de 39 isótopos radioativos. A maior parte deles é instável, sofrendo etapas de desintegração nuclear com emissão de partículas beta, e possui tempo de meia-vida muito curto. A exceção é o isótopo césio-137, que possui tempo de meia-vida de 30,5 anos. O césio-137 tem seu núcleo formado por 55 prótons e 82 nêutrons. O número 137 é seu número de massa e corresponde à quantidade de partículas nucleares. Na indústria alimentícia, césio-137 é empregado na irradiação de diversos alimentos como frutas e carnes. Em doses adequadas, a radiação gama elimina fungos e bactérias que ocasionam a deterioração dos alimentos e possíveis contaminações, como a salmonela. A ação esterilizante da radiação auxilia nas etapas de transporte, armazenamento e venda, ampliando a validade dos alimentos.
Os alimentos que receberam irradiação ionizante devem ser identificados pela presença do símbolo a seguir em sua embalagem. Na área médica, a radiação gama emitida no processo de desintegração do césio era amplamente empregada em equipamentos de radioterapia no tratamento de enfermidades como câncer. Um conjunto de colimadores era capaz de direcionar a radiação exatamente para a região que precisava ser tratada. Os equipamentos de radioterapia mais recentes são construídos para operar como outros materiais radioativos, como o cobalto 60. Equipamentos de tomografia por emissão de pósitrons são usados para o diagnóstico de câncer e empregam o césio-137 para a construção de imagens da estrutura corporal. Em razão do poder de penetração na matéria de radiação gama, ela se torna perigosa aos seres humanos, pois, assim como pode atacar a célula dos micro-organismos, também pode atacar as células sadias do organismo. A fim de minimizar os efeitos da radiação em pacientes, protocolos de segurança são adotados para que a exposição à radiação seja a menor possível. O césio-137 é obtido como produto da reação de fissão nuclear de radionuclídeos pesados, como o urânio-233, urânio-235 e plutônio-239. Quantidades muito pequenas de césio-137 são obtidas por meio do decaimento nuclear espontâneo do urânio-238. A maior fração do césio-137 deriva do mecanismo induzido de fissão nuclear, iniciando por meio do bombardeamento do núcleo do átomo pesado. Por exemplo, o urânio-235 é bombardeado por nêutrons formando a espécie isotópica urânio-236. Por exemplo, o urânio-235 é bombardeado por nêutrons formando a espécie isotópica urânio-236. Como o urânio-236 é instável, sofre o processo de fissão, gerando um novo radionuclídeo com massa de 137, que pode ser o bário-137 ou césio. Caso seja o césio-137, este sofrerá um novo processo de decaimento nuclear para formar o bário-137 instável, acompanhado pela emissão de partículas beta. O tempo de meia-vida do césio é de cerca de 30,5 anos. A espécie bário-137 formada é instável e possui tempo de meia-vida de apenas 2,6 segundos, sofrendo um novo processo de decaimento para atingir a sua forma estável. Seguida da emissão de radiação gama altamente energética, o césio-137 é um elemento químico radioativo e que apresenta perigos aos organismos vivos em razão das emissões de radiação beta e gama. Ao mesmo tempo, a emissão da radiação é útil para exames tomográficos, para terapias de tratamento de câncer e para processos de esterilização da indústria. Para que o césio-137 possa ser empregado nessas aplicações sem riscos aos profissionais e pacientes, é necessário que a fonte de césio seja adequadamente embalada e armazenada. Nesse processo, denominado blindagem, são utilizadas camadas e cápsulas de elementos químicos capazes de absorver e atenuar a radiação emitida pelo césio-137. O material mais empregado para a blindagem da radiação é o chumbo. Em razão da elevada densidade, esse metal é capaz de absorver radiação beta e atenuar as emissões de raios gama. Por isso, fontes de césio-137 normalmente estão armazenadas dentro de câmaras de chumbo com paredes espessas. O concreto e o ferro também podem ser empregados para a blindagem. Risco do césio-137 para a saúde. O césio é um elemento radioativo, sendo a radiação emitida durante os processos de decaimento nuclear perigosa aos organismos vivos. O césio-137 emite radiações beta e gama. As partículas beta são menos energéticas e possuem menor poder de penetração. Já os raios gama são altamente energéticos, possuindo alto poder de penetração no organismo, atingindo o núcleo das células, podendo alterar seu mecanismo de funcionamento e até mesmo destruí-las.
A absorção de césio-137 pelo organismo é relativamente fácil. Esse elemento se comporta de forma parecida ao sódio e potássio, formando o composto solúvel hidróxido de césio em contato com a água. Em razão da alta solubilidade, o césio se distribui pelo organismo, alcançando facilmente os tecidos moles, como o fígado, o pâncreas e os músculos. As radiações emitidas por esse elemento aumentam o risco de câncer pelo dano causado às células. O césio-137 não é bioacumulável, significando que é excretado naturalmente pelo organismo. A sua meia-vida biológica é de aproximadamente 70 dias. Situações de ingestão de césio podem ser tratadas pela administração de solução de azul da Prússia, que se liga quimicamente ao césio, reduzindo o tempo de vida biológico e amenizando os efeitos da radiação. A exposição externa ao césio-137 pode causar queimaduras, doenças agudas em função de exposição à radiação, como câncer e problemas neurológicos, e morte. Os efeitos dependem da dimensão da exposição. Eu lembro como hoje a palavrinha dela. Ela falou: titia, vem ver a pedrinha lumiante que o papai trouxe. No que eu entrei no quarto, ela mesma apagou a luz. Aí eu vi que aquilo brilhava muito. Logo depois, Leide vai jantar. Filha, a avó chamou a princesa. Olá, hein? Quando eu saí, ela já estava na cozinha, sentada na mesa, comendo um pãozinho. Esse troço só pode ser. Desde que esse troço chegou aqui em casa é que tá todo mundo ficando doente. Gabriela, acho melhor você mostrar isso para um médico. 2 dias depois, Maria Gabriela e um empregado do Ferro Velho levam a cápsula para a vigilância sanitária. Dentro do ônibus, ninguém tem como desconfiar do perigo. A atriz Joana Fon, que atuou em campanhas de solidariedade às vítimas e no filme Césio-137, O Pesadelo de Goiânia, de Roberto Pires, se emociona ao relembrar o caso. Tem uma cena do filme em que a gente reproduz a levar o Césio até o hospital. E quando eu saí daquele ônibus, eu tive uma crise de choro que não foi brinquedo. Ver aquelas pessoas todas pobres, mal vestidas, sendo vítimas de uma coisa, de uma grandeza que eles mesmos não entendiam. E aí eu fui chorar no meu canto, quieta lá, e achei que não ia sair mais. Doutor, isso tá matando nós lá em casa, doutor. Como assim? Desde que essa desgreta aí chegou lá em casa, tá todo mundo ficando doente. Dor de cabeça, enjoo. Meu marido tá perdendo cabelo e ele tá cheio de mancha no corpo. Valdecir, Pois não, senhor. pega isso aqui e leva lá pro pátio. Como não tinha nenhum aparelho ali capaz de acusar algum tipo de nocividade naquilo, aquilo ficou exposto em cima da cadeira. Todos os funcionários da vigilância sanitária, todos eles tiveram curiosidade de ver, de apalpar. Evidentemente, todos se contaminaram. Desconfiado de que aquela peça tinha algum elemento radioativo, o médico ligou para Walter Mendes, um físico da Secretaria de Saúde. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CINEM, também foi notificada sobre a suspeita. Eu sou o Walter Mendes, eu sou da Com Secretaria um medidor de radioatividade, o físico Walter Mendes procura a família de Devair. Essa menina é a... É a Leide, minha filha. Ela tá meio doentadinha. Ah, ela tá doentinha? Ô, Leide, olha só quem chegou, minha filha. Vem ver. Diante da menina Leide, o medidor de radioatividade dispara. E ela veio me abraçar, que eu tinha passado o dia todo fora, né? Aí foi quando o aparelho alcançou aqui. Ali, naquele momento, a pessoa mais contaminada seria ela. Ivo, a mulher, e a filha Leide moravam aqui nessa rua. Preocupado com o elevado índice de contaminação da menina,
O físico retornou